Olá, toda semana no Câmara Livre a gente aproveita a nossa missão pública de conversar com a nossa sociedade daquilo que a gente chama dos atores sociais, os personagens de todas as cadeias da nossa pirâmide social que fazem a vida da nossa comunidade girar no dia a dia. E através do nosso bate-papo, dos recortes da trajetória de cada um, a gente quer oferecer a você uma forma de olhar o mundo ao seu redor. Afinal, todos temos virtudes, obstáculos e, sobretudo, desafios ao longo da vida. Antônio Ruglo Júnior, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com você, Nelson. Ruglo, todos temos uma memória afetiva de infância em algum período. Ou é um cheiro, um gosto, uma passagem, um susto, uma alegria. Cada um tem a sua de algum modo. De bate-pronto, o que lhe vem? Férias na fazenda do meu avô. Onde era? Piracicaba. Piracicaba. Você nadou no rio Piracicaba, aquele tamanho, ou ia no menorzinho? Não, nadei no rio Piracicaba, mas essa fazenda fazia divisa com o rio Tietê. Tá. Né? Depois os dois se encontram, né? Então eu nadei no Piracicaba e nadei no Tietê também. Você nasceu em Laranjal Paulista por circunstância da geografia e da parteira disponível? Exatamente. Né? Meus avós moravam em Laranjal e quando minha mãe foi dar luz, ela foi para Laranjal para dar luz e nasci com parteira. A infância em Piracicaba? Boa parte. Infância em Piracicaba. Depois a adolescência em Sorocaba. O pai era empresário, já estava saindo, indo para lá? Meu pai, desde assim, que eu conheço, né, até antes disso, ele tinha uma empresinha de ônibus, né, em Piracicaba. E de lá ele comprou uma em Sorocaba. Na verdade, era meu pai e dois tios, né, irmãos da minha mãe. Aí eles separaram a empresa e o meu pai comprou uma empresa em Sorocaba. Aí ele foi para Sorocaba sozinho, cada um ficou com um pedaço. Você nos contou que a natação acabou dentro dos esportes fazendo parte da sua vida. Se eu encontro o Ruglo lá na mesma faixa etária, ia ser convidado para jogar num time de basquete, de vôlei, só por causa do tamanho. Uhum. No meu caso foi isso, eu não joguei nada. Você foi para natação? Eu fui para natação. Eu adorava e eu adoro até hoje a água, viu? Chegou a disputar? Sim, cheguei a disputar. Pouco tempo, mas eu disputei natação pelo SESI, né, pela cidade de Sorocaba. Quando a gente vai no médico, faz a anamnese, né, corre lá e busca conselhos, eu estou falando por minha referência, mas para virar esse bate-papo, para tentar fazer refração com quem está do lado de lá, uma das questões que o pessoal fala, você não faz nenhum esporte, não faz nada, vai nadar, porque nadar é um esporte completo. Você concorda com essa visão? Sabe, recentemente, eu fiquei pensando, né? Eu tenho um filho com 10 anos e eu quero que ele faça esporte, mas as crianças de hoje não vão atrás de esporte, né? Vão atrás de tela. E aí ele tentou jogar futebol, vôlei. O que ele mais gostou foi basquete, mas eu percebi que ele não gosta de jogo coletivo. Tá. Aí eu estou oferecendo para ele, se ele não quer fazer natação, porque é uma coisa individual, é você. Você disputa. Tênis, talvez mais à frente. Então, as duas. Tá. E fui conversar lá com o professor de tênis para ver se ele também não topa. Ele falou que topa, que ele vai tentar. Ruglo, você chegaria para o jovem, teu filho, com 18, 20 anos, enfim, na área de estudo, e daria para ele um posto de gasolina para ele cuidar? Bom, primeiro que eu não tenho posto. Ele vai explicar por que o posto de gasolina já. Então, mas acho que foi circunstancial, né? Meu pai fez isso comigo, sim. Quando eu tinha perto dos 18 anos, ele pegou um posto de gasolina numa troca, né, de empresário,
um posto que bem localizado, porém falido, né? E aí ele ofereceu para mim se eu não queria pegar para tentar levantar o posto, e deu certo. Mas não foi só deu certo, aí acaba a vida dando oportunidades e você acabou de alguma forma, em algum grau. Eu já trabalhei com Shell, né? E sei como você tem na especificidade do posto de gasolina a noção de network, de gestão, estoque, porque senão o negócio não vai. Tinha gestão nessa história aí já. E era um posto, viu, Nelson, completo, né? Ele tinha troca de óleo, ele tinha lavagem, né? E dá trabalho. Opa! Contar até uma passagem uma vez que um cliente levou o carro para lavar e daí na hora que ele foi pegar o carro, disse que tinham trocado a buzina do carro dele. E ele queria que eu desse uma buzina nova. Por sorte, o carro tinha sido batido e na hora que o pintor foi pintar, ele esborrifou a tinta da cor do carro na buzina. Eu falei, como que eu troquei a buzina? Você está até com tinta da... Então, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. O ser humano é, às vezes, genial e, às vezes, enigmático, né? Cria cada coisa. Aos 17, 18 anos, para todos os jovens, a gente costuma fazer esse recorte aqui, é muito difícil escolher o que você vai fazer na vida, né? E você estava lá com o pai falando, toca o posto de gasolina aí, vai lá para ver, peguei no negócio aí para se virar. O que exatamente com você fez com que você fosse para a medicina? Então, foi meu pai de novo, né? Ele falou que eu deveria fazer uma faculdade, porque o comércio vive em altas e baixas, né? E que é uma coisa insegura e que a faculdade me daria mais estabilidade na vida. Mas meu pai é analfabeto, né? E minha mãe fez Mobral. As pessoas de hoje acho que não sabem o que é Mobral, né? É um curso para quem tem mais idade, que existia na época, mais idade, e que não tinha instrução, né? Sim. E ela fez o Mobral e ela conseguiu fazer o antigo colegial, terminou o terceiro colegial. Então, minha família não tem essa cultura de faculdade, de nível secundário, estudo de nível secundário. Aliás, acho que eu fui o primeiro da família a seguir, né, esse lado de nível secundário. Mas eu também não sabia o que fazer e eu não tinha inspiração, porque a minha família, ninguém era desse nível universitário. Eu fui fazer teste vocacional. Fiz 3 testes vocacional e os 3 deu área de biológicas, aí eu resolvi fazer medicina. Você fez onde? Medicina? Botucatu. Botucatu. Eu morava em Sorocaba, né, e eu não queria ir para a capital. Então eu prestei Campinas, Sorocaba e Botucatu. Que fica no interior. E passei em Sorocaba e passei em Botucatu. Mas aí o pessoal de Sorocaba, que estudava lá, que muitos deles foram professor meu no cursinho, sugeriram que eu viesse para Botucatu, que era uma faculdade pública, mais nova, mais assim, mais voltada ao ensino, à pesquisa, menos comercial, né, do que a PUC de Sorocaba. Aí eu acabei vindo e fiz faculdade aí, virei professor, virei docente. Feito a escolha inicial dessa porta, né? A gente fala da fantástica arte de viver, o que levou a escolher a pediatria entre tantas possibilidades de especialização? Isso eu posso te dizer com clareza. Eu entrei, como eu não sabia nem que eu queria fazer medicina, eu entrei na medicina e eu estudei todas as matérias. Não estudei voltado a nenhuma especialidade. Tá. Porque eu também não sabia o que eu queria fazer. E conforme eu fui passando, aí eu passava, sei lá, na ginecologia. Vou fazer ginecologia. Você passava na MI, moléstia infecciosa. Não, vou fazer... Então eu gostava de tudo. Cardiologia pensei em fazer e depois a cirurgia eu gostei muito. Mas no tempo de aluno,
o aluno participava das cirurgias, Nelson, mesmo assim, como se fosse um instrumentador. E muitas vezes, na minha época, até você finalizava, fazia, né, sutura e tal. Mas era uma coisa cansativa. Tinha cirurgias grandes que você entrava e ficava 12 horas em pé. Aí eu falei, não, isso aí não vai dar. Mas como eu gostava de tudo, eu falei, vou fazer pediatria porque pediatra é um médico geral. Sim. Né? Vai ter que saber endócrino, vai ter que saber pneu, vai ter que saber tudo. E foi por isso que eu escolhi pediatria. Aí dentro da pediatria, na época que eu me formei, já existiam as especialidades pediátricas, né? E uma delas que estava assim, começando era a neonatologia, e eu acabei indo para a neonatologia. Fiz residência em pediatria, óbvio, né? E fiz pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo em pediatria, mas já como docente de neonatologia. Fui uma das pessoas que montou a UTI neonatal lá no HC de Botucatu. Uma professora, colega, que estava querendo montar, acabou indo para os Estados Unidos para aprender UTI neonatal e não voltou mais. Aí eu fiquei em Botucatu e eu que acabei montando a UTI e fiquei chefe por ela um bom tempo, mais uma coisa de gestão. A UTI neonatal do HC de Botucatu é o primeiro prédio anexo de Botucatu, do HC, que eu consegui na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, naquela época. Deram dinheiro para construir o prédio. E para fazer. E o superintendente do HC recheou o prédio, né, com os equipamentos. Entendi. Fazer recortes no tempo aqui, a neonatologia, na maternidade Santa Isabel, já na fase de gestão da FAMESP, não tinha aqui a neonatologia. Você trouxe a primeira profissional aqui na circunstância. Sim, neonatologista, sim. Eram pediatras, né, que tinham experiência, que trabalhavam numa maternidade. Mas a UTI aqui tinha pouco recurso, né, e só tinha 9 leitos de UTI. Sim. Pra você ter ideia, na região de Botucatu, que é uma região com uma população menor, já tinha 17 leitos. Aqui, que é uma cidade maior, só Bauru praticamente, pega a região toda de lá, tinha 9 leitos. E com pouco recurso. Sim. Né? Recurso que eu digo assim, em termos de tecnologia, né? Claro. E aí a gente lutou para aumentar o número de leitos aqui. Na reforma que foi feita, a proposta era manter a UTI do mesmo jeito. Eu falei, escuta, se não gastar aqui 20 milhões de reais para reformar um prédio e vai deixar com o mesmo número de leitos, não pode. A gente tem que ampliar isso, né? Oferecer, entregar mais serviço para a população da região. E graças a Deus a gente conseguiu ampliar e equipar. Hoje, a nossa UTI neonatal não perde, aliás, a maternidade, sim, mas a UTI neonatal daqui não perde para nenhuma UTI privada. Tudo que se imaginar de equipamento, assim, de tecnologia dentro de uma UTI neonatal, nós temos na UTI neonatal aqui, que é pública, né, que atende o SUS. A gente conversou com o diretor recentemente, numa homenagem aqui, numa moção do Legislativo com o diretor da maternidade também, e eu comentei com ele numa fração de recorde do tempo. Falei, tem 30 anos de jornalismo, é impressionante a diferença no tempo, nem precisa ir nos 30 anos, entre a maternidade que eu conheci na origem, ao longo da carreira, e o estágio atual, nesse visível desenvolvimento de estruturação, tecnologia e conseguir oferecer serviço. Né? É outro equipamento público. Sim. Hoje. E uma outra coisa que eu chamo a atenção, Nelson, é assim, na questão dos profissionais, que hoje a gente tem praticamente só neonatologista, sem desprezo nenhum aos pediatras, né? Sim. Só neonatologista, que é um pediatra, e
como eu venho com formação acadêmica, eu invisto muito na formação acadêmica desses profissionais. E a gente trouxe também para os serviços de saúde que nós fazemos gestão, abrimos para estágio, né, de graduação e até técnico. E com isso tem uma contrapartida das universidades que fazem estágio de graduação conosco. Sim. E essa contrapartida a gente usa para atualizar e para reciclar o pessoal que trabalha conosco, em qualquer área, né? Não só na neonatologia. Você conhece os dois modelos de uma fração dessa estrutura pública. Eu me refiro ao fato de Botucatu, né, teu berço de formação e especialização, ter um hospital ou os equipamentos especializados de saúde colados em um lugar de formação, a universidade. A gente está experimentando esse embrião aqui agora com o Hospital das Clínicas no horizonte de Bauru, Ribeirão Preto, como se sabe, tem outra referência, assim como São Paulo. O que você pensa que isso, do ponto de vista, de um lado de formação, a relação entre universidade, da estrutura pública, com o sistema SUS colado nele, como espelho, traz, porque há uma aposta muito grande no ponto de vista leigo da sociedade aqui, de que isso, de alguma forma, vai abrir vários vetores. Né? Bom, eu sempre, aliás, isso me incentivou muito a fazer parceria com universidades no serviço que a gente faz a gestão. Porque, e a universidade aqui, né, o HC aqui, vinculado a uma faculdade de medicina também pública, isso melhora muito a formação dos nossos profissionais, né? Eu digo assim, dos já formados, porque você não pode ser professor, dar aula para um aluno se você não tiver atualizado, não tiver preparado. Sim. Então, esse profissional, ele tem que ser melhor do que os outros profissionais para poder ensinar. Isso melhora muito a qualidade do atendimento. E é uma das coisas que eu fiz na nossa gestão é botar aluno dentro do hospital e com uma resistência enorme, enorme, né? Porque as pessoas iam lá, eu não sei dizer para você, Nelson, posso estar falando bobagem, se era medo de ensinar o aluno ou se não queria ser atrapalhado, entendeu? Porque ele vai lá, toca o serviço dele, né, faz a evolução, ou faz a cirurgia, faz o ambulatório e vai embora, né? Sim. E se tiver um aluno do lado, primeiro que ele tem que estar preparado para receber o aluno. E esse aluno faz muita pergunta. Sim. Ele tem que estar preparado. E fica mais lento o atendimento. Mas a gente usou uma estratégia de que, assim, vamos supor que um ambulatório de 4 horas, o SUS recomenda que se atenda 16 pacientes, 20 pacientes. Então, se ele tiver aluno, ele vai atender menos. Então, a meta dele de atendimento é menor do que o outro que não tem aluno junto com ele. E aí a gente começou a trazer profissionais interessados, né? Olhando a distribuição dos profissionais médicos à medida dos locais de formação no país, há em alguma dose uma atração de uma fixação na própria comunidade, ou muito próxima dela, em centros como de Bauru, como ocorreu com Ribeirão, Botucatu, de profissionais, e uma formação da chamada cadeia de saúde, de serviços, insumos, seja lavanderia, uma série de insumos, né? A gente tem essa característica embrionária aqui por força de ter muitos equipamentos públicos de alto nível. Do ponto de vista de enxergar essa estruturação de negócios, desenvolvimento, mercado, essa cadeia se agrega ao fato de aqui ter todos esses hospital estadual, HC, maternidade, Lauro Manuel de Abreu, Lauro de Souza Lima, fora os particulares? Sim. Sem dúvida nenhuma, porque
Veja, hoje a gente, só a FAMESP aqui faz a gestão de 4 hospitais, né? Isso significa quase 600 leitos, praticamente 600 leitos. Desses aí, uns 110 leitos são leitos de UTI. A gente precisa, por exemplo, de empresas que fazem manutenção dos equipamentos, tem empresas que vendem o material médico hospitalar. Isso vai trazer, sim, para cá novas empresas e para o município é muito bom isso, né? Porque traz mais emprego, mais gente aqui, né? Só para citar um indicador deste momento da gravação, a Santisa, que está aqui muito próxima da gente, que é uma antiga fábrica de embrião, acaba de licenciar ampolas para remédio, para envidrar. Isso é uma linha de montagem gigante, né, de quantidade. A medicina, segundo um profissional que certamente o senhor conhece, deve ter convivido com ele em algum grau, chamado Barradas, fala que a gente tem uma cultura hospitalocêntrica, que desde o bicho do pé até a dor de dente ou o pileque do final de semana quer ir no hospital. E o hospital não deveria ser o lugar para cuidar daquele pileque do final de semana ou do bicho do pé. Um bom médico lá de família resolveria isso, ou o juízo. Viu, o Barradas eu tive bastante amizade com ele, muita amizade. Foi ele que me ajudou, inclusive, a fazer a UTI neonatal lá, que eu falei há pouco. Ele também, depois, eu fui superintendente do HC de Botucatu. Quando eu fui superintendente do HC de Botucatu, ele arrumou recursos para mim, para eu fazer uma nova recepção para o hospital, uma UTI nova, e reformar a UTI que já existente. Então eu tive muito contato com ele. E o Barradas era uma pessoa fantástica, ele era sanitarista, né? E ele tinha essa visão de que as doenças tinham que ser curadas nas unidades básicas, não no hospital. Então ele investia muito para que as unidades básicas se desenvolvessem, né? Aqui na nossa história local... Você falou que não é para ir curar o pileque no hospital. Um sujeito que eu também tive a sorte de, enfim, aprender. O jornalismo é um lugar fantástico, você aprende um pouquinho de tudo todo dia, não sabe nada e ainda te pagam por isso. Né? Às vezes é o engenheiro, o músico e o médico. Nos anos 80, como se sabe da história nossa aqui de Bauru, onde a gente está, um médico que depois foi para Santos, chamado Davi Capistrano, fez uma rede de um monte de unidades. Pareciam aldeias com portinhas para atender médicos lá. Né? Diz que ele conversou com os cubanos, aí depois que tinham que visitar as pessoas com a pastinha na mão, com o estetoscópio e tal. Lógico, criou aquele embrião da rede de que essas pessoas com pileque, que tinha lá o bicho de pé, não limpava o quintal, aí parecia o caramujo, que tinha que ser resolvido lá na aldeia da comunidade. E depois essa fração de recorte, pensando em estrutura de saúde pública, só iria lá para um especialista aquele que tivesse que ir mesmo. Sim. Lhe faz sentido essa estrutura ainda? Total. Aliás, hoje, eu diria assim, é claro que saúde é cara, né? E o SUS não vai aguentar bancar esse avanço tecnológico na área da saúde. Nós temos que investir na saúde básica, para que não fique mais barato o SUS, entendeu? Porque a saúde básica, primeiro, evita que vá para o hospital, que é mais caro, né? Segundo, que resolve os problemas. 80% das doenças deveriam ser resolvidas nas unidades básicas. Né? E isso não é verdade hoje. Para você ter ideia, tem um indicador de saúde que a gente usa muito, principalmente quem faz a gestão regional, tipo DRS, o Estado, das doenças sensíveis às unidades básicas que vão para o hospital. Em torno de 30% de pessoas que estão internadas têm patologia sensível à unidade básica. Não precisaria estar lá.
Aí você olha para a cadeia como gestor, pegando um outro lado do recorte, os equipamentos modernos, né? Hoje é possível, por uma tela, entrar dentro do percurso Sim, da máquina sim. humana, sendo um pouco invasivo e fazer coisas espetaculares, e isso custa muito mais caro, né, do que o médico que ele Sim. atendeu lá na Hoje, infância. uma coisa mais simples, né, que é pedra na vesícula, né? Cálculo na vesícula biliar. Antigamente abria o abdômen, corte de 20 centímetros. Hoje faz por videolaparoscopia. Só que esse procedimento é muito mais caro do que fazer a cirurgia mesmo. Sim. Mas é a tendência. Tinha até pouco tempo atrás, tinha duas filas. Você aceita fazer cirurgia de vesícula aberta ou você quer por vídeo? Se for aberta, eu faço daqui um mês. Se for por vídeo, daqui um ano. Né? Porque não dá para a gente bancar. Sim. Né? É uma realidade. Sim. É uma realidade. Só que hoje não se faz mais praticamente cirurgia aberta, né? Agora já incorporou essa tecnologia já há algum tempo, né? E só faz aberta dependendo do tamanho do cálculo, do problema, mas a maioria é tudo por vídeo, né? Esse exemplo é talvez muito mais do que simbólico para entender um outro recorte do desafio do Antônio Rúgulo, gestor, na hora de planificar essa questão dessa cadeia fantástica do plano de serviços, né? Vem o Estado, o contratante, e fala, ó, você precisa fazer isso aqui, entregar esses serviços nessas especialidades, nessas quantidades lá para Bauru, e você vai abranger lá a região, tantos municípios. Aí você planificar a ideia de custo, a população não tem a menor noção disso, entre insumos, equipamentos, mão de obra, para você saber, bom, se isso aqui cabe dentro do que eu consigo executar. Os insumos, que é uma parte desse, já que a gente falou um pouquinho em tecnologia, os sais, os importados, continuam sendo algo caro porque está lá fora boa parte, ou essa realidade do ponto de vista de entrega de medicamentos, remédios, sais, mudou? Não, continua sendo caro. Pior, cada vez mais caro, né? Porque com a tecnologia, novos medicamentos estão surgindo e esses medicamentos, na fase inicial, é muito caro. A indústria farmacêutica, ela investe muito em marketing, né? Sim. Isso está no preço do remédio que a gente compra, né? Então faz eventos financiado pela indústria farmacêutica para lançar um determinado produto. Não é ela que está pagando isso. Ela está pondo no preço do produto que ela está vendendo, né? E mais para frente, quando pega no mercado, daí fica mais barato, né? Os genéricos, que é uma realidade específica do Brasil, não sei se outros países adotaram, que é muito recente, estou falando de recortes de história, que ele equilibrou um pouco mais isso, ajustou, ou hoje, passado um bom tempo, acabou não fazendo tanto efeito? Não, facilita muito, viu? É? Eu tomo remédio contínuo, eu só compro genérico. Né? Porque você vai comprar o original, você paga bem mais caro. Bem Né? mais caro das marcas e esse processo, que é uma indústria, né? Tem lá suas situações. A matéria-prima de sais, a gente depende muito de fora, da base, de boa parte do que se mais consome? Depende sim. A matéria-prima basicamente vem tudo quase da Índia e da China. Né? Poucas coisas são produzidas por nós mesmos, né? Então depende sim de fora. Acho que foi o Serra, se não me falha a memória. Dos genéricos foi. Dos genéricos, e que ele quebrou a patente de alguns laboratórios e tal, né? Mas antigamente, por exemplo, não vou fazer propaganda aqui, mas vitamina C, o dono do sal era a Sandoz. Então todos os outros laboratórios tinham que comprar dela. Então, ela vendia o sal para os outros produzirem. Né? Eu vou
me permitir como um cobaia aqui, eu tenho vários irmãos e eles eram calvos da alopecia androgenética. E quando eu tinha 20 e poucos anos, enfim, o dermatologista falou, pessoal, toma esse aqui, Propécia, que era da Pfizer. Era $100 a caixa. $100 hoje a 5, R$500 a caixa, se eu fosse fazer a relação. Sim. Né? Você vai na manipulação no genérico, você compra por R$70. Sim. É muita diferença. Você tem que... Apesar que hoje as farmácias de manipulação, elas são assim, mais confiáveis, né? Sim. Precisa pegar um lugar que você confie, né? A curiosidade interna, se o equipamento é tão sofisticado como esse, da tecnologia, desses grandes equipamentos, os tomógrafos e tal, esses profissionais vêm de onde? Vêm de longe? São Paulo? A gente tem aqui próximo da gente? Não, tem gente aqui, que entende disso? Tem. Estou fazendo uma analogia com a oficina aqui. Você diz profissional? Profissional que precisa fazer a manutenção do equipamento, cuidar do equipamento. Não. O mecânico do equipamento, vou fazer analogia com a oficina de carro. Não, a gente não tem aqui. É cara a manutenção desses equipamentos. O profissional vem de fora. Vem de fora geralmente da própria empresa que vende o equipamento. Tá. Né? Porque ele tem formação, treinamento para isso. A gente não tem... Não é espalhado. São profissionais diferenciados e eles ficam num determinado lugar e rodam pelo país todo, né? Falando de recortes de vida aqui, à medida que a gente vai conversando com você, eu já tinha observado isso há muito tempo. Quando eu era jovem, trabalhava no comércio em Itaberá, o padre da igreja precisava de alguém para cantar, aí ele achou que o meu vozeirão cantava, meu nome é Nelson Gonçalves, e me levou, estou fazendo essa referência, para lhe perguntar, você canta? Nunca ninguém te chamou? Precisa falar no rádio, com esse timbre? O barítono está pronto aí. Quando adolescente, eu tinha um amigo que eu conheci no terceiro colegial, né? E esse cara tocava qualquer instrumento que se desse na mão dele. E cantava também. Tá. E, inclusive compunha. E eu era amigo dele, tanto que o pai dele acabou falecendo de acidente. Ele morava mais em casa do que na casa da mãe dele, né? E assim, é uma inveja boa. Eu olhava aquilo lá, eu admirava, eu queria também tocar aquilo e cantar. Mas a gente ia tocar nos barzinhos, eu fazia a segunda voz, né? Então. Mas se eu tiver que cantar sozinho, se me der um violão aí para eu cantar sozinho, sem uma coisa escrita na frente, não sai nada. Mas você lê partitura, cifra, alguma coisa? O instrumento não chegou a... Não. A letra, preciso da letra, eu não guardo a letra. Nunca lhe chamaram para um rádio, por causa da voz, para fazer um programa lá, ou fazer a leitura da turma, da escola, com esse timbre? Não, nunca chamaram. Não. Tem, a Helena está acompanhando a gente aqui, tá pronto. Se eu tivesse lá junto com você na adolescência, eu falo, dá para o Rúgulo ler esse trem aí, porque a voz o timbre está pronto. O que você tem do temperamento do seu Antônio, da dona Cecília, com esse jeito, dessa referência, em falar do timbre de novo da voz? Você fala sempre num padrão. Né? Padrão significa, o que a gente usa na semântica, a ideia de calmo. Calmo chama para lá para sensato. Tá? O que te tira do sério? Difícil, viu? É difícil. Ele me conhece, sabe que é difícil. O que tira do sério é a falta de honestidade e a falta de compromisso. Né? Isso aí, sabe, eu não aceito, nunca aceitei, não aceito algum tipo de desvio, não só econômico, mas falta de honestidade. Isso tira. E, sabe, querer passar alguém para trás. Poucas pessoas desses 4.000 funcionários que a gente tem aqui, a FAMESP manda embora. Mas uma coisa que eu não perdoo é a falta de honestidade
e de querer passar alguém para trás, querer fazer algum tipo de intriga. Como o cidadão rúgulo lida com a ansiedade que nos abate todos os dias, não digo como desafio entre o plano de trabalho que você tem que cumprir lá como gestor, olha, você tem que fazer tantas endoscopias, tem que atender tantos, no neonatal tem 15 vagas, mas aqui fora tem a turma, tem o pessoal que está com o bicho de pé, que está na fila errada, que a gente já falou, mas o cobertor é sempre curto. Alguém vai ficar com frio. Sim. Sabe, né, tem umas coisas que a gente faz que não é bastidor, é o dia a dia nosso, mas que as pessoas não sabem. Nós nos inscrevemos, mais especificamente o Hospital de Base, um programa do governo, do Ministério da Saúde, que chama PROAD. E esse PROAD tem várias linhas de orientação. Então, são pessoas que estão nesse programa do governo que se especializam em um determinado assunto da área da saúde. E no Hospital de Base, que não é o nosso caso, tem um programa dele que chama LIN, né? L-A-N, em inglês. E esse programa é para agilizar o atendimento nos prontos-socorros, deveria ser dentro do próprio hospital, para você não ter aquele monte de maca no pronto-socorro e conseguir botar os pacientes para dentro. Nós entramos nesse programa e chamamos o município. Então, o município está... Porque quem tem o pronto-socorro, né, tem as UPAs e o pronto-socorro, é o município. Sim. E claro que esse programa trabalha o pronto atendimento e trabalha o interior do hospital para que você seja mais ágil e faça virar mais rápido os leitos. E a gente está nesse programa trabalhando, o secretário municipal tem participado, os responsáveis da área de emergência do município têm participado do programa, e a gente fazendo isso dentro do hospital, diminuindo o tempo de internação para desafogar o município, né? Agora, não dá para a gente atuar nas unidades básicas, isso aí, né, é um outro nível, mas nós estamos fazendo isso. Tanto é que está ficando mais caro o hospital, muito mais caro. E eu estou desde janeiro tentando buscar recurso lá com o secretário de saúde e semana retrasada, quinta-feira retrasada, amanhã vai fazer 15 dias. Eu fui com ele lá, mostrei o que a gente está fazendo, né? E aí ele entendeu e vai liberar esse recurso a mais aí para a gente poder fazer continuar nesse trabalho. Que bom. E é toda vez um desafio fazer um outro recorte. Num determinado momento, o rúgulo médico professor vai nessa escala da especialização, depois da outra super especialização, né? Porque vai mestrado, doutorado, e o gestor acaba tomando o teu tempo. Estou falando isso porque você acabou ficando o superintendente, enfim, o responsável pela FAMESP e acabou dedicando muitos anos para essa nova etapa. 10 anos. E no começo eu sofri bastante. Imagino. Porque, caramba, eu sou médico, eu tenho que voltar a ser médico, preciso trabalhar na UTI. Eu não dormia à noite. Agora eu já acostumei, né? Virei um gestor mesmo, né? Uma opção de vida. Nós estamos gravando aqui só para referência de tempo, em julho de 2025, com essa trajetória mais recente da FAMESP, que ainda continua na tua vida profissional. O pediatra, o neonatologista, você não dedica tempo a ele ainda? Não. Sabe que eu leio a respeito ainda, sabe? Os artigos, né? Eu leio. Porque senão eu não quero ficar totalmente desatualizado, né? E como a gente tem a maternidade,
em 50 e poucos leitos lá de alojamento conjunto que tem recém-nascido, mais os 17 de UTI, mais 15 de cuidados intermediários de recém-nascido. Nós temos canguru também. Eu acho que para ser um bom gestor, você tem que estar atualizado, senão você não consegue conversar, você não consegue, vamos dizer assim, não é se defender, né, da demanda que vem, né? Para tomar você decisões. Precisa ter argumento e tomar decisões. O Rúgulo faz o que quando ele dedica o tempo a ele? Quando não está lá nas decisões dessa grande estrutura que deve lhe tomar naturalmente energia e tempo suficientemente para de deixar pouco para você mesmo. Olha, pode não acreditar, mas eu não consigo fazer quase nada, porque o meu telefone toca 24 horas por dia. Seja para arrumar vaga para internar, seja para arrumar consulta, cirurgia, pedir emprego. Emprego é uma coisa que é frequente. Eles acham que a gente pode contratar, assim, né? E nós temos um TAC, né? Um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, que a gente só pode contratar mediante processo seletivo. E isso eu defendo e é bom para mim. Porque senão chega o Nelson lá e fala, meu filho está precisando de emprego, né? Aí eu falo, não posso. Alguns protocolos protegem o sistema. Eu não posso porque é só por processo seletivo. Se ele está precisando, se ele quiser prestar o processo, presta, né? E agora, eu consigo cuidar de mim quando eu tiro férias. E felizmente, semana que vem estarei de férias. Eu vou para a Amazônia. Opa! Que bom. Já conhece a Amazônia? Já conheço. Que bom. Já acho que é a quarta vez que eu vou para lá, né? Mas em local diferente, né? Tá. E vou pescar. O rio aqui da pescaria foi... Juntou, né? Que bom, muito bom. E eu tinha voltando no rio, pescaria, eu tinha uma casa, uma casinha, um ranchozinho de campo, na represa de Jurumirim aqui, né? Tá. Então, fim de semana eu curtia. Perto aqui em Avaré? Aqui em Avaré. Ali em Avaré. Bonito Paranapanema. Paranapanema. E isso é uma coisa que eu faço, ainda faço. Que bom. Não tenho mais, mas deixei muitos amigos lá e me convidam para ir. Então, esse fim de semana passado mesmo, eu fui para lá. Que bom. Uma outra questão que me veio aqui, fez recortes de coisas, a gente falou de tecnologia, mão de obra, especialização, essa cadeia, né, grande, insumos, saúde, patentes, mercado, medicamentos. As pessoas não sabem também, para aproveitar para compartilhar aqui outras questões fora do dia a dia eventualmente, que os protocolos de controle sanitário, de contaminação dentro de uma unidade hospitalar é uma coisa assim, muito rigorosa. Rigoroso. É obrigado para você ter um alvará de funcionamento em qualquer serviço de saúde que você tenha uma comissão de infecção. Os particulares, consultórios, quem faz isso é a vigilância sanitária. No hospital, nós temos que ter, para ter o alvará de funcionamento de um hospital, você tem que ter uma comissão de infecção hospitalar própria, né? Com protocolos muito rígidos, muito rígidos. Antônio Rúgulo Júnior, se eu não deixei você falar algo, por favor, fique à vontade. Estou tranquilo. Né? Foi muito boa a nossa conversa, gostei bastante, descontraída, né? E até agradeço aqui esse momento. Eu comentei no começo que essa ideia da missão pública aqui, né, de conversar, nós na verdade somos dois agentes públicos, cada qual em sua estrutura, e eu quero me permitir aqui, esse é o programa de número 858. Que você faz? Deste formato, talvez seja o maior arquivo de áudio e vídeo dos atores sociais
aqui da nossa Nossa, comunidade. não tinha ideia que era tanto assim. E talvez seja o mais longevo, que está há 25 anos no ar agora. Aproveitar essa citação, por causa da rede pública de rádio e TV, e fazer uma citação que eu fiz no meio. O jornalista é um generalista que não sabe nada de tudo e às vezes acha que sabe mais da conta. E entre as boas experiências da vida, Rúgulo, gostaria de registrar contigo que, particularmente, eu que mexo com gestão pública, gosto muito do que a gente chama de franqueza. Todas as vezes em que precisei conversar contigo e mexer com saúde são sempre desafios, conflitos, algo a ser feito, né? Eu senti essa relação dentro da sua responsabilidade, da sua capacidade e daquilo que você podia oferecer, e isso é muito importante nas relações humanas, então obrigado por essa contribuição. Você sempre vai ter isso de mim, a franqueza, vai ter sempre. Bom, eu também gosto, e você falou que jornalista, generalista, isso aqui, não é bem assim. Um bom jornalista, ele faz de tudo um pouco, mas ele acaba adquirindo uma cultura e fica uma pessoa diferenciada, né? Crítica, né? Porque está vendo tudo, diferenciada. E eu também gosto do seu trabalho. Obrigado. O Câmara Livre conversou com o Antônio Rúgulo Júnior, a nossa forma pública de conversar nessa antessala com você que está em casa sobre os recortes da vida. Obrigado. Agradeço mais uma vez. Boa trajetória, e você que nos acompanhou sabe que você pode assistir esse nosso bate-papo, do Câmara Livre em específico, a hora que você quiser, porque é um documento público dos nossos recortes dos atores sociais e fica na página da TV Câmara agora também, por causa da tecnologia, no YouTube, na íntegra. É só clicar em vídeos. Até o nosso próximo bate-papo.